Boa noite a todos. Declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, nobres vereadores, vereadora Cleuda, todos que nos assistem através das redes sociais, os funcionários da casa, a todos os presentes nessa casa. Cordial boa noite. Ata da 30ª reunião ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 25 de novembro de 2025. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 19h10 no plenário da Câmara Municipal, plenário vereador Eduardo Correia, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro Cidade Alta, sob a direção do senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira, que após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. A sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Joanildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Agenor dos Santos Martins, Ayrton de Souza Amaral, Cleuda Alves dos Santos, Laurimar Gomes de Souza, Lucival Araújo de Lima, Jair Alves de Oliveira, Jorge Luiz de Andrade Tavares, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Ferreira. Vereador ausente, Marinete Macedo, para tratamento de saúde. Prosseguindo, senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Continuando, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes em mesa. 1. Moção de pesar para a família de Benedito de Oliveira Pantoja. 2. Ofício número 268, 2025, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei número 028, de 2025, que altera e acrescenta dispositivos na lei número 5.392, de 2025, para inserir a Secretaria Municipal de Educação na estrutura administrativa das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, bem como aumentar o número de vagas da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Terra Patrimoniais e da outras providências. 3. Ofício número 269 de 2025 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei número 029 de 2025, que dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores ocupantes do cargo de monitor do município de Monte Alegre e da outras providências. Continuando e não havendo mais expediente a serem lidos, senhor presidente passou para a primeira parte da ordem do dia, convidando os vereadores a se pronunciarem. Pronunciou-se o vereador Jair Paraná. Saudou a todos e, manifestando seu repúdio à forma como o INCRA de Santarém vem tratando o município, especialmente a comunidade de Serra Azul, informou que há anos aguarda-se a documentação necessária para a construção da escola polo da região e que o INCRA não fornece retorno, impossibilitando a prefeitura de licitar a obra, apesar de haver recursos disponíveis. Relatou que esteve juntamente com o prefeito, tentando contato com a superintendência do INCRA, porém as ligações não foram atendidas. Buscaram contato com a deputada Maria do Carmo e o deputado Ayrton Faleiro, porém nenhuma solução foi apresentada e compromissos assumidos anteriormente não foram cumpridos. Ressaltou que as crianças sofrem com a precariedade da escola atual, especialmente no período chuvoso. Destacou as dificuldades enfrentadas pelos moradores para emissão de GTA e a atuação do IBAMA, que, segundo ele, atinge pequenos trabalhadores, enquanto grandes madeireiras operam sem as mesmas restrições. Destacou ainda um suposto caso em que madeireiros teriam construído uma casa de apoio e entregue a um particular, sendo que professores e demais usuários precisariam pagar aluguel para utilizá-la. Criticou ainda a prática política que, em sua opinião, buscam apenas votos em épocas eleitorais, sem atender às reais necessidades da comunidade. Por fim, reafirmou seu compromisso com os moradores do Serra Azul e cobrou providências urgentes para que a escola possa ser construída, garantindo dignidade às crianças e trabalhadores da região.
Pronunciou-se o vereador Nildo Paiva, saudou a todos e destacou que, em relação à pronúncia do vereador Jair Paraná, manifestou solidariedade à comunidade de Serra Azul, pois sabe que as escolas enfrentam condições precárias. Destacou ainda que na comunidade de Murumuru ocorre problema semelhante. A obra da escola não avança porque o terreno ainda não foi liberado pelo INCRA. Apresentou a moção de aplausos ao deputado estadual Josué Paiva pela passagem de seu aniversário. Anunciou-se o vereador Irmão Val, saudou a todos e apresentou requerimento solicitando a recuperação do ramal do Laguinho. Anunciou-se o vereador Arquimimo do Sindipesca, saudou a todos e destacou que, em relação à pronúncia do vereador Jair Paraná, reitera que o INCRA deveria olhar com mais atenção para a situação, pois se trata de uma área essencial para o município de Monte Alegre. Ressaltou que, em 24 de fevereiro de 2025, colocou requerimento solicitando manutenção nos semáforos do município. Destacou que o prefeito Júnior Age contratou a empresa responsável e os trabalhos iniciaram entre agosto e setembro. Porém, até hoje, alguns semáforos permanecem sem manutenção e as sinalizações para pedestres não funcionam. Questionou, portanto, por que a empresa não concluiu o serviço? Lembrando que o trânsito se intensifica com a chegada de dezembro e vidas podem estar em risco. Considerou necessário convocar a empresa para esclarecimento, pois se trata de recurso público e a obra precisa ser concluída. Registrou a presença dos familiares do saudoso senhor Benedito e desejou que se sentissem acolhidos nessa casa legislativa. Por fim, manifestou repúdio pela não execução dos serviços contratados. Pronunciou-se o vereador de Espinho do Limão. Saudou a todos e destacou que esteve no ramal do Água Azeda, região do perímetro, chegando até a região do Alto Jauari, e sabe o quanto aquelas pessoas sofrem e necessitam de estradas em boas condições, assim como todas as demais comunidades. Apresentou requerimento solicitando serviços de terraplanagem das vias públicas das respectivas comunidades, Mulata, Limão e Água Branca do Paulino. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Irmão Val, que foi aprovado por unanimidade. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador de Espinho do Limão, que foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, senhor presidente, colocou em segunda e última discussão o projeto de lei número 027 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento vigente do município de Monte Alegre no valor de R$700 mil para a inclusão de dotação destinada à execução do Plano de Ação número 0903-2024, dígitos 0720-220 e da outras providências. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em segunda e última votação, tornando-se a Lei Municipal número 5.422 de 2025. Continuando, senhor presidente, encaminhou o projeto de lei número 028 de 2025 do Poder Executivo para as comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final. Encaminhou o projeto número 029 de 2025 do Poder Executivo para as comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando-a encerrada. Lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida e discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, assinada, bem como pelo senhor presidente Mádcio Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário, vereador Jonildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2025. A ata está em discussão. Como ninguém discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho aqui a solicitação de licença. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar ao nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 1º e 2 de dezembro do ano em curso. Na certeza de contar com apoio e compreensão, registro voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Ayrton Souza, vereador do PP. Tem aqui, senhor presidente, o ofício número 283 de 2025, do gabinete do prefeito. Sua Excelência, senhor Mádcio Francisco da Cruz Pereira, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, Pará. Neste assunto, encaminhamento do projeto de lei número 030 de 2025. Senhor presidente,
Encaminhe a Vossa Excelência para análise, apreciação e votação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 030 de 2025, que dispõe sobre instituir o Programa Especial de Recuperação Fiscal, PROREFIS, e da outras providências. O referido projeto de lei tem por finalidade possibilitar aos contribuintes a regularização de créditos municipais tributários e não tributários, oferecendo condições especiais de pagamento e parcelamento de forma a promover a recuperação de receitas e fortalecer as finanças públicas municipais. Diante da importância da matéria para a administração pública e para a coletividade, solicito a tramitação em regime ordinário e a posterior devolução para a sanção. Na certeza do habitual atendimento e da colaboração dessa Casa Legislativa, renovo o protesto de consideração e respeito. Atenciosamente, José Alfredo Silva Agis Júnior, Prefeito Municipal de Monte Alegre. Mensagem do projeto de lei número 030 de 2025. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, submeto a essa elevada apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Programa Especial de Recurso Fiscal, PROREFIS, do município de Monte Alegre. Iniciativa destinada à regularização de créditos tributários e não tributários devidos ao município. PROREFIS possui caráter excepcional e tem como objetivos estimular a recuperação da capacidade contributiva de cidadãos e empresas, incrementar a arrecadação municipal sem aumento da carga tributária, reduzir o estoque da dívida ativa, possibilitar a negociação de débitos antigos com descontos significativos, ampliar a regularidade fiscal dos contribuintes. A proposição define de forma clara os percentuais de redução específica e os débitos alcançados, estabelece as condições de adesão e determina o que o decreto do Poder Executivo tratará exclusivamente das datas de abertura e encerramento do programa, garantindo transparência e segurança jurídica. Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos nobres vereadores para a célere apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre, 28 de novembro de 2025. A justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Monte Alegre, submeto à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei que institui o Programa Especial de Recuperação Fiscal, PROREFIS, do município de Monte Alegre, voltado à recuperação de créditos municipais e à regularização fiscal dos contribuintes. A proposta justifica-se pelos seguintes pontos. 1. Recuperação de créditos. O município acumula débitos significativos referentes a IPTU, ISSQN, taxas e multas diversas. A recuperação desses valores é essencial ao equilíbrio das contas públicas e manutenção da capacidade financeira municipal. 2. Estímulo à regularização fiscal. O PROREFIS oferece condições facilitadas para que pessoas físicas e jurídicas regularizem suas dívidas com redução substanciais de juros, multas e atualização monetária, fornecendo a retomada das atividades econômicas e incentivando a adimplência. 3. Aumento da arrecadação sem elevação de tributos. O programa fortalece as receitas próprias ao permitir a negociação de débitos antigos sem aumento da carga tributária, contribuindo para a continuidade dos serviços públicos essenciais. 4. Transparência e segurança jurídica. O projeto de lei define como precisão os percentuais da redução, as regras de adesão e os débitos abrangidos. O decreto regulamentar limitar-se-á às datas de vigência, garantindo estrita legalidade e segurança ao contribuinte e à administração. 5. Aderência a boas práticas nacionais. Programas de recuperação fiscal são amplamente adotados em todo o país e constituem instrumento eficaz de modernização da gestão tributária e fortalecimento das finanças municipais. Diante disto, entendemos que o projeto de lei atende ao interesse público, contribuindo para o equilíbrio fiscal, o incentivo à regularização e o aprimoramento da gestão da dívida ativa. Encaminhamos a matéria para análise e deliberação superior. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre, 28 de novembro de 2025.
Projeto de lei número 030 de 2025. O prefeito municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Monte Alegre Pará o Programa Especial de Recuperação de Créditos Municipais, PROREFIS, destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta lei, a regularização de créditos da Fazenda Pública Municipal, tributário ou não tributário, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, cujos vencimentos tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2025, observados as disposições na Lei Complementar Municipal número 5.342 de 2023. Parágrafo único. O prazo de adesão ao PROREFIS será definido por decreto do Poder Executivo que estabelecerá exclusivamente a data da abertura e do encerramento do programa. Artigo 2º. O PROREFIS abrangerá débitos relativos a, inciso 1, imposto predial e territorial urbano. 2, imposto sobre serviços de qualquer natureza. 3, taxa de licença para locação e funcionamento. 4, taxa de licença para construção e multas correlatas. 5, taxas de contribuição e demais créditos municipais regularmente constituídos. 6, parcelamentos anteriores rescindidos por inadimplência. Parágrafo único. Os créditos tributários ou não tributários, objeto do pagamento ou do parcelamento de que trata esta lei, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao PROREFIS, correspondendo ao valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórias. Artigo 3º. Os créditos tributários vencidos poderão ser pagos à vista ou parcelados em parcelas mensais e sucessivas, conforme segue, com redução de juros, demora, multas e penalidades tributárias em até, inciso 1, 100% para pagamento à vista. 2, 90% para pagamento em até 3 parcelas. 80% para pagamento em até 6 parcelas. 70% para pagamento em até 8 parcelas. 60% para pagamento até 10 parcelas. 50% para pagamento em até 12 parcelas. Parágrafo 1º. Os benefícios desta lei atendem ao dispositivo do artigo 291 do Código Tributário Municipal. Parágrafo 2º. As reduções não se aplicam às penalidades decorrentes do dolo, fraude ou simulação. Parágrafo 3º. A adesão ao PROREFIS será formalizada mediante assinatura de termo de adesão. Parágrafo 4º. Para a efetivação do parcelamento instituído por essa lei, a primeira parcela deverá ser paga em até 3 dias úteis, contada da data do termo de adesão, sobre a pena de rescisão automática. Parágrafo 5º. As demais parcelas terão vencimento a cada 30 dias, contada da data do contrato de parcelamento. Parágrafo 6º. O parcelamento será rescindido com falta de pagamento de 2 parcelas consecutivas nos termos do artigo 25 do Código Tributário Tributário Municipal, configurando o vencimento antecipado do contrato, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se, conforme o caso, o encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa, com aplicação de juros e multa e correção monetária, cuja rescisão se operará em favor do município, independente de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial, computando-se no débito apurado e para efeito de amortização o que já foi pago até a data do rompimento contratual. Artigo 4º. As parcelas constituídas na forma dos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 3º não poderão ser inferiores a R$ 150 para contribuinte de pessoa física. 2, de R$ 500 para contribuinte de pessoa jurídica. Artigo 5º. Os débitos fiscais parcelados com base nessa lei, quando não pagos na data dos respectivos vencimentos, serão acrescidos de juro de demora e multa correspondente a 1. Multa moratória de 0,33% ao dia, limitada a 20%, conforme o artigo 28, inciso 1.
Vou só repetir aqui. Inciso 1, multa moratória de 0,33% ao dia, limitada a 20%, conforme o artigo 28, inciso 1 do Código Tributário Municipal. 2, os juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 28, inciso 2 do Código Tributário Municipal. 3, atualização monetária pela unidade fiscal municipal vigente. Artigo 6º, a adesão do PROREFIS, criado por esta lei, implica a ação e confissão irretratável do débito objeto do acordo, renúncia à inexistência dos atos de defesa em juízo ou fora dele, salvo a ocorrência dos fatos descritos no parágrafo 2º do artigo 5º, assim como a aceitação plena das condições impostas pelo município credor, sem prejuízo das demais obrigações legais. Artigo 7º. As reduções previstas nessa lei não implicam reconhecimento de direito adquirido, implicando-se o disposto no artigo 36 do Código Tributário Municipal. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Finanças e Procuradoria Jurídica do município adotarão as medidas administrativas, operacionais, fiscais e jurídicas necessárias à implementação do PROREFIS. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará exclusivamente por decreto: 1. A data de abertura do PROREFIS. 2. A data de encerramento do PROREFIS. 3. Os procedimentos operacionais de atendimento ao contribuinte. Parágrafo único. Nenhum outro aspecto ou benefício previsto nessa lei poderá ser alterado por decreto nos termos do artigo 293 do Código Tributário Municipal. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre, 28 de novembro de 2025. Tenho aqui, senhor presidente, senhores vereadores, ofício número 109 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares de Monte Alegre. Excelentíssimo senhor Mades Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Monte Alegre, assunto: encaminhamento da nota de repúdio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares de Monte Alegre. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Monte Alegre, senhor Mades Pereira, estamos enviando em anexo a nossa nota de repúdio à fala sem escrúpulos do vereador Jair Paraná. Vereador esse intitulado representante do governo municipal no Legislativo de Monte Alegre. Solicitamos encarecidamente que nos seja dado direito de defesa e de voz, pois este sindicato foi atacado de forma clara na fala do vereador em questão. Por isso, solicitamos a este nobre vereador que preside esta Casa de Leis que faça a leitura da carta de repúdio enviada por nós, em anexo, na próxima sessão solene desta Casa de Leis. Desde já agradecemos o vosso atendimento e desejamos votos de estima e apreço sem mais para o momento. Nota de repúdio do Sindicato dos Trabalhadores, Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras de Monte Alegre, Pará. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Monte Alegre, Pará, vem a público manifestar seu veemente repúdio às declarações proferidas pelo vereador Jair Paraná, registradas em vídeo compartilhado nas redes sociais e em grupo de mensagens. As falas do referido parlamentar, além de extremamente desrespeitosas, atacam a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, criminaliza a nossa forma legítima de organização com mais de 50 anos de existência e que colabora com o desenvolvimento do município de forma atuante nos conselhos, nas audiências e em todos os espaços de debate, além de disseminar preconceito e desinformação sobre a realidade do campo em nosso município e na região. A livre organização sindical e popular é um direito constitucional e não aceitaremos que nenhuma entidade seja tratada com deboche, preconceito ou insinuações criminosas. É inadmissível que o representante do povo utilize o mandato para desqualificar quem vive do trabalho na roça, quem garante a produção de alimentos, quem, historicamente,
tem sido responsável por manter viva a economia local. Quando o vereador agride a honra de agricultores e agricultoras, ele atinge não apenas indivíduo, mas toda uma categoria que sustenta Monte Alegre com seu esforço diário. Além disso, quando o vereador fala que os parlamentares aliados do movimento sindical de Monte Alegre mentem e têm a obrigação de provar quais mentiras foram proferidas. Sabemos que o vereador de Jair Paraná está passando por grande sofrimento por causa da recente prisão de seu aliado político, ex-presidente da República, mas tem a obrigação de estar melhor preparado e informado antes de usar a tribuna da Câmara Municipal. Os parlamentares citados no discurso chulo do vereador são conhecidos pela população montealegrense como os maiores defensores do município na Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Câmara Federal. Só o deputado Ayrton Faleiro já enviou mais de 2.900.000 em emendas parlamentares para Monte Alegre, o que viabilizou recursos para que a Prefeitura adquirisse equipamentos de saúde, ambulância, o custeio da atenção primária à saúde, além dos mais de 1.600.000 para o campus da UFPA de Monte Alegre. Só neste ano de 2025, na gestão do atual prefeito, foram mais de R$437 mil para a Prefeitura cuidar da atenção primária de Monte Alegre. Quanto aos ataques desferidos ao presidente Lula, o vereador foi ainda mais ingrato e desrespeitoso. O governo federal investiu cerca de 5,6 milhões na UFOPA de Monte Alegre, 100 mil no PAA Quilombola e tivemos 7,9 milhões de reais aprovados no PAC, que irá trazer para Monte Alegre uma nova creche, expansão e ampliação do SAMU 192 e uma nova unidade básica de saúde, além de garantir recursos para a compra do kit de equipamentos para a teleconsulta e do combo de equipamentos para UBS. Em comparação ao ex-presidente do vereador, não investiu nenhum centavo em nosso município. Dessa forma, reafirmamos que ninguém está acima da lei e agentes públicos devem responder pelos seus atos e palavras que atentem contra a honra, a dignidade e os direitos humanos de qualquer segmento da população. O discurso de ódio e a tentativa de colocar a sociedade contra trabalhadores e trabalhadoras rurais alimentam conflitos, aumentam a violência no campo e fragilizam a democracia. Dessa forma, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Monte Alegre, Pará, 1. Exige a retratação pública imediata do vereador Jair Paraná. 2. Solicita que a mesa diretora da Câmara Municipal apure o ocorrido e adote as medidas cabíveis no âmbito ético e disciplinar. 3. Informa que está encaminhando o teor das declarações a esta nota ao Ministério Público e demais autoridades competentes para que avalie eventual responsabilização civil e criminal pelas falas proferidas. Reafirmamos ainda a nossa disposição de continuar defendendo de forma firme e democrática o respeito aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, à liberdade de organização sindical e aos valores da Constituição Federal. Monte Alegre, Pará, 1º de dezembro de 2025, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Monte Alegre, na pessoa de Raimundo Avilma Araújo de Souza, presidente. Tem aqui, senhor presidente, senhores vereadores, um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 050 de 2025, data 27 de novembro de 2025, matéria: pedido de providência por quebra de decoro parlamentar. Autor do pedido: Ministério Público do Estado do Pará, Primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre. Representado: vereador Wellington Ferreira. Relator: vereador Lucival Araújo de Lima. O relatório: o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre, remeteu a essa Casa Legislativa, ofício número 975 de 2025, do Ministério Público da Primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre, através do qual solicita a instauração de procedimento próprio para apurar a quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Wellington Ferreira, conforme previsão regimental.
O sobredito ofício narra que tramita perante a primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre a notícia de fato número 01 de 2025, 0001, 3249, dígito 4, instaurado a partir de denúncia anônima em face do vereador Wellington Ferreira por suspeita quebra de decoro parlamentar. A solicitação ministerial veio instruída com a cópia da denúncia anônima, bem como de despacho proferido nos autos da denúncia de fato em curso naquele órgão. Após as formalidades legais, a representação foi submetida ao plenário desta Casa Legislativa, que nos termos do artigo 25, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre, determinou a remessa dos autos para a manifestação dessa Comissão de Constituição e Justiça. Recebida os autos do presente procedimento, a presidência dessa Comissão de Constituição e Justiça determinou a intimação do vereador para se manifestar acerca da denúncia. Em pronunciamento escrito, o vereador Wellington Ferreira negou os fatos imputados contra si. A denúncia encontra-se sobre a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima, que foi submetido à apreciação dessa comissão para que se manifeste, conforme a determinação do artigo 25, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre. É o relatório da análise jurídica. Inicialmente, cumpre-se destacar o processo de cassação de mandato de vereadores é regulamentado pelo Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Não obstante a regulamentação disciplinada pelo Decreto Federal em destaque, há de se reconhecer que a norma advinda do regimento interno dessa Casa Legislativa pode e deve ser aplicada de forma suplementar. Nesse particular, urge destacar o teor da norma contida no artigo 25, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre. Artigo 25. São atribuições da Comissão de Constituição e Justiça. 1. Opinar sobre o aspecto constitucional, legal e jurídico das proposições. 2. Falar sobre proposições que envolvem matéria de direito. 3. Manifestar-se sobre perda e suspensão de mandato de vereador. Conforme pode ser observado, a norma interna dessa Casa impõe a necessária manifestação da Comissão de Constituição e Justiça nos processos destinados à obtenção da perda ou suspensão de mandato de vereador desse município. Portanto, resta evidente que a apreciação acerca da admissibilidade de um procedimento para apurar a quebra de decoro parlamentar depende da prévia manifestação dessa Comissão de Constituição e Justiça. Passaremos então a analisar dos aspectos jurídicos da representação, das causas que justificam a cassação de mandato. Na atual estrutura política do país, os vereadores desempenham um papel crucial na representação dos interesses locais e na tomada de decisões que impactam diretamente as comunidades que servem. Ser um vereador vai muito além da simples ocupação de um assento na Câmara de Vereadores, que é um compromisso genuíno com a coisa pública, principalmente o bem-estar da comunidade que representa. Para tanto, o exercício da função do vereador exige-se uma série de virtudes, todas ancoradas em princípios éticos e morais da administração pública, já que a sua função deve estar amparada em alguns outros princípios constitucionais que balizam o exercício da função pública. Artigo 37 da Constituição Federal. Dentre outras virtudes éticas e morais, espera-se que a conduta de um vereador seja realizada em conformidade com as normas jurídicas que regem o ordenamento jurídico em vigor, princípio da legalidade, assim como que o mesmo seja detentor de uma conduta íntegra, ilibada, honesta e honrada, evitando ações que possam comprometer a imagem da administração pública. Princípio da moralidade. Além disso, o vereador deve sempre priorizar o interesse público sobre o privado, impedindo qualquer privilégio ou favorecimento pessoal. Princípio da impessoalidade. E principalmente manter uma postura digna e escorreita, tanto no exercício da função pública como em sua vida privada. Como visto, o vereador deve possuir uma conduta íntegra, provida de inteireza ética e moral, retidão de conduta, honradez e honestidade em suas ações, atividades e comportamentos. Para garantir o cumprimento desses princípios éticos e morais, a legislação em vigor criou instrumentos jurídicos que têm o condão de sancionar representantes do povo que, no exercício de seus mandatos eletivos municipais, violam esses mandamentos. Acerca do tema em apreciação, a lei orgânica do município de Monte Alegre rege o seguinte: artigo 23, perderá o mandato o vereador. Inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior.
2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3, que deixar de comparecer em um período legislativo a terça parte das reuniões ordinárias cujo, salvo quando com licença ou emissão autorizada pela Câmara Municipal. 4, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos. 5, quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. 6, de sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 7, que não residir no município. Parágrafo 1º. Incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Artigo 2º. No caso dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por voto aberto e por maioria de 2/3, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal. Ainda sobre a matéria, invoca-se o Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. O referido instrumento normativo define em seu artigo 7º as hipóteses legais que permitem a cassação do mandato de vereador. Vejamos. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando 1. Utilizado o mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 2. Fixar residência fora do município. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltar com decoro na sua conduta pública. No caso em apreciação, tem-se que o encaminhamento da denúncia anônima enviada ao Ministério Público contendo informação de suposta quebra de decoro parlamentar em face do vereador Wellington Ferreira, a priori, não configura a hipótese normativa descrita no inciso 1 do artigo 7º do Decreto-Lei em comento, já que a denúncia não faz qualquer alusão ao fato que possa caracterizar atos de corrupção ou improbidade administrativa. Portanto, não se aplica a hipótese normativa disciplinada pelo artigo 7º, inciso 1 do referido instrumento legal. No mesmo sentido, a denúncia também não faz qualquer alusão a eventual domicílio fora do município, fato esse que não se justifica a abertura do processo de cassação por infração do inciso 2 do artigo 7º do mesmo instrumento normativo. Outro sim, da análise perfunctória dos fatos narrados na denúncia, pode-se concluir que, em tese, a conduta imputada ao vereador denunciado pode configurar a hipótese normativa delineada pelo inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei Federal número 201, de 67. Não se pode olvidar, entretanto, que o parlamentar denunciado praticou as condutas descritas na denúncia, o mesmo pode ser responsabilizado administrativamente por seus atos, inclusive com a perda de mandato. Em complementação à norma contida no artigo 7º, inciso 3 do Decreto-Lei Federal número 201, de 67, a Lei Orgânica do Município de Monte Alegre descreve no seu artigo 23, inciso 2, algumas condutas capazes de provocar perda do mandato de vereador. Como se observa, por expressa disposição legal contida no artigo 23, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, o vereador que praticar incompatível com o decoro parlamentar poderá perder o mandato. Portanto, há de ser apurada as denúncias anônimas afirmadas em face do vereador Wellington Ferreira são verídicas, já que a prática das condutas descritas na denúncia contraria a ordem jurídica vigente e, por esse motivo, se comprovado a sua veracidade, pode levar à perda do mandato do vereador denunciado. Da possibilidade de instauração de processo de cassação de mandato. Cumpre-se inicialmente destacar que a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça, a que alude o artigo 25, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre, restringe-se à análise da possibilidade de um vereador responder procedimento de cassação do seu mandato pertence a esta Casa Legislativa em decorrência da prática de conduta considerada incompatível com o exercício do cargo, artigo 7º, inciso 3 do Decreto de Lei Federal número 201 de 67, combinado com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Portanto, deve ser analisado se há elementos mínimos para justificar a instauração do procedimento em face do vereador denunciado. Como dito, o Decreto-Lei Federal 201 de 27 de fevereiro de 1967 dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores das outras providências.
Conforme demonstrado acima, a quebra de decoro parlamentar é uma das causas que pode levar à cassação do mandato do vereador, a teor do artigo 26, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 7º, inciso 3, do Decreto-Lei Federal número 201 de 67. Os textos normativos em destaque impõem a perda do mandato do vereador sempre que o mesmo pratica atos que não condizem com a sua função pública, sobretudo quando procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. O Decreto-Lei Federal número 201 de 67, além de definir as hipóteses legais que permitem a cassação de mandato de vereador, artigo 7º, também regula o rito procedimental de cassação do mandato do vereador. O parágrafo 1º do referido dispositivo legal define o seguinte, artigo 7º, parágrafo 1º, o processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Como se vê, aplica-se ao procedimento de cassação do mandato do vereador o mesmo procedimento adotado para a cassação de mandato do prefeito municipal. Pois bem, dito isto, passaremos a analisar alguns aspectos jurídicos que devem ser adotados no processo de cassação de mandato de vereadores decorrente de quebra de decoro parlamentar. Artigo 7º, inciso 3, Decreto-Lei nº 201 de 67. Segundo disposição expressa no artigo 5º do referido Decreto-Lei nº 267, a admissibilidade da denúncia depende do cumprimento de duas formalidades indispensáveis, a saber, o primeiro requisito a ser considerado é a competência para processar um eventual procedimento de cassação de mandato parlamentar na esfera do município. Embora o Decreto-Lei nº 201 de 67 não defina expressamente qual órgão competente para o processamento do pedido de cassação de mandato do vereador, deixa claro que a competência é da Câmara de Vereadores do município em que o vereador denunciado exerce seu mandato. Portanto, nesse caso, a competência para processar a denúncia em face do vereador Wellington Ferreira é da Câmara de Vereadores do município de Monte Alegre, já que o denunciado exerce mandato nesse município. Outro requisito a ser considerado é a legitimidade para oferecer representação contra o vereador que pode proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Nesse aspecto, o artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67 define o seguinte, artigo 5º, inciso 1, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Conforme pode ser constatado a legitimidade para oferecer denúncia contra o vereador que procede contra o modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública, pode ser oferecida por qualquer eleitor. No caso em apreciação, a denúncia foi oferecida de forma anônima, junto ao Ministério Público do Estado do Pará, que instaurou o procedimento para apurar a conduta do vereador denunciado e enviou ofício a essa casa solicitando a instauração de procedimento próprio para apuração de quebra de decoro parlamentar. Como se vê, a norma reguladora assegura que a denúncia seja firmada por qualquer eleitor. Segundo preconiza o artigo 14 da Constituição Federal, o eleitor é aquele que se encontra no exercício de seus direitos políticos. Quando a lei assegura que a denúncia seja feita por qualquer eleitor, a norma reguladora impõe ao denunciante a obrigação de comprovar sua condição de eleitor e, consequentemente, de comprovar que está no exercício de seus direitos políticos. Para tanto, pode-se concluir que uma denúncia de quebra de decoro parlamentar não pode ser anônima. Conforme pode ser observado, o processo de denúncia exige que a acusação seja formal, escrita, com a identificação do denunciante, conforme estabelece em decreto-lei. Inclui-se dessa feita que uma denúncia anônima não pode dar início a um processo de cassação de mandato parlamentar. Portanto, a denúncia aqui analisada não cumpre as formalidades legais nesse aspecto. Não bastasse esse feito,
Cumpre ainda analisar outros requisitos legais que devem ser considerados quanto ao procedimento para a cassação de mandato de parlamentar, quais sejam. Cumpre salientar, por oportuno, que a denúncia capaz de ensejar a abertura de procedimento para apurar a falta de decoro parlamentar e provocar a consequente cassação de mandato de parlamentar, deve-se possuir, no mínimo, um mínimo de elementos probatórios capazes de caracterizar a quebra de decoro parlamentar apontada. A denúncia pautada em mera narração de fatos, sem que seja acompanhada de qualquer tipo de prova, não pode dar ensejo à abertura de procedimento ético disciplinar. Diante desse fato, a Comissão de Constituição e Justiça optou por ouvir o vereador Wellington Ferreira acerca da denúncia firmada em seu desfavor, sendo que o mesmo apresentou manifestação na qual negou os fatos que ocasionou a denúncia. Ademais, no caso de em apreciação, o próprio ofício recebido do Ministério Público Estadual informa que tramita perante a primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre a notícia-fato número 01/2025-0001-3249, dígito 4, instaurado para apurar os mesmos fatos aqui relatados. Cumpre salientar mais uma vez que a quebra de decoro parlamentar é uma das causas que pode levar à cassação do mandato do vereador, a teor do artigo 7º, inciso 3 do Decreto-Lei Federal número 220/67, com o artigo 23, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Portanto, a Câmara Municipal de Monte Alegre pode abrir uma investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, ou processo ético disciplinar contra o vereador Wellington Ferreira, mesmo que já exista uma investigação em curso perante o Ministério Público para apurar os mesmos fatos, posto que a hipótese admite a aplicação do princípio da independência das instâncias penal, civil e político-administrativa. Todavia, não se pode negar que a abertura de processo disciplinar poderá ocasionar consequências severas ao parlamentar, tais como a perda de mandato, inexigibilidade e sanção política. Essa situação poderá ser ainda mais grave se ficar caracterizado a inocência do parlamentar na investigação instaurada perante o órgão ministerial. Há ainda de salientar que o texto constitucional brasileiro descreve em seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim sendo, por mais que se reconheça a independência das instâncias, não se pode olvidar que a prudência nesse momento poderá evitar uma decisão desastrosa provocada por uma cassação injusta. Ademais, cumpre salientar por oportuno que essa Casa Legislativa não possui expertise para promover investigações criminais, ao passo que a persecução penal faz parte do cotidiano do Ministério Público. Portanto, se após as investigações criminais firmadas pelo Ministério Público ficarem comprovada a responsabilidade criminal do vereador Wellington Ferreira, esse fato pode ser oficiado a essa Casa para responsabilizar o vereador sobre o aspecto ético disciplinar e, quiçá, cassar o seu mandato. Além disso, o Ministério Público poderá oferecer denúncia criminal contra o vereador e, em caso de condenação, a própria sentença criminal deverá declarar os seus efeitos, dentre os quais a perda de mandato de vereador, artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal, em comum acordo com o artigo 23, inciso 6 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, em atendimento ao princípio da separação dos poderes e considerando que a abertura do processo de cassação de mandato parlamentar é uma decisão política interna, corporis, essa Comissão de Constituição e Justiça entende que a situação deve ser tratada com prudência e entende que essa Casa Legislativa deve aguardar o resultado das investigações realizadas pelas autoridades persecutórias e, após as suas conclusões, tome as providências que entender cabíveis. Feitas essas considerações, registre-se que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões a caráter político que deverão ser tomadas pelo plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Conclusão. Diante de todo o exposto, e considerando que os fatos narrados na denúncia anônima apresentada perante o Ministério Público em desfavor do vereador Wellington Ferreira não possui nenhuma prova material capaz de comprovar a suposta quebra de decoro parlamentar declarada, sendo, portanto, insuficiente para permitir a admissibilidade do procedimento
pretendido conforme delineado pelo decreto número 201 de 1967 e pela lei orgânica do município e demais diplomas aplicáveis à espécie, motivo pelo qual essa Comissão de Constituição e Justiça emite parecer no sentido de que a Câmara Municipal de Monte Alegre deve rejeitar o pedido de instauração do procedimento disciplinar de cassação do mandato do vereador Wellington Ferreira. Esse é o parecer que ora submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, Pará, 27 de novembro de 2025. Lucival Araújo de Lima, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Cleuda Alves dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Robervaldo Machado de Menezes, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo mais expediente a serem lidos, passo para a primeira parte da ordem do dia. Convido os vereadores inscritos a se pronunciarem. Convido para fazer uso da palavra o líder do governo, vereador Jair Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleuda, os funcionários da casa, as pessoas que nos dão a honra em participar no plenário e as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui esclarecer, aqui na última sessão, no qual meu pronunciamento na sessão passada, onde não tive a intenção de ofender a honra do deputado Ayrton Faleiro e apenas usei um trocadilho e por isso peço desculpa ao deputado. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um comentário sobre uma nota de repúdio aí do Sindicato dos Trabalhadores de Monte Alegre, o qual o vereador Despim usa, né, de forma, parece, meio violento para nos atacar e de forma que o sindicato, senhor presidente, de forma alguma eu ataquei no meu pronunciamento, onde apenas eu mencionei que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quando o deputado, eles fizeram postagem no grupo do Serra Azul, o Paulinho lá no grupo, onde as reuniões que tiveram com o sindicato, o deputado federal e a deputada estadual. E eu mencionei que esse sindicato, que é normal, inclusive o sindicato já teve vários vereadores aqui eleitos por esse sindicato. No passado, inclusive, vereador de Espinho, em 2008, eu fui suplente, onde elegimos dois vereadores nessa casa aqui. Um era o sindicalista, né, que era o Zé Costa, e o outro o Ivo. E então esse sindicato agora diz que eu usei, né, chamando aí palavras de baixo calão aí ao sindicato, que não é verdade, vereador Nilton. Na verdade, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles deveriam, dona Vilma, se juntar com esse vereador, já que eles também têm acesso direto a esses deputados, e ao presidente da República, que coordena o INCRA em Santarém, para que a gente conseguisse esse documento para lá, para fazer essas escolas. Porque se o sindicato é dos trabalhadores rurais, ele não é sindicato dos trabalhadores rurais lá da Serra Azul? Eles têm que ser. E por que eles não representam o Serra Azul? Por que eles não se juntam com esse vereador, com essa casa, para realmente cobrar do governo federal, do INCRA, para que regularize e dê o documento para a construção dessas escolas? E aí
era a nota de repúdio que ela deveria fazer, justamente era o INCRA, porque se ela defende os trabalhadores rurais, ela deveria defender aquelas crianças, mais de 500 crianças que estão estudando em lugar precário no Serra Azul, inclusive criança, vereador Genu, que estuda debaixo de mangueira. E se você estiver lá na época que dá chuva, a professora, coitada, tem que estar acudindo aquelas crianças porque molha os cadernos daquelas crianças, tem que tirar para cá, para lá, porque molha em todo lugar. E aí, esse sindicato de trabalhadores rurais deveria se juntar a mim para a gente conseguir esse documento. E aí, a gente, com toda certeza, eu como vereador e eles como sindicato, nós estaria dando dignidade a um povo que clama por esse documento e que o prefeito realmente está disposto a fazer porque tem o dinheiro na conta. Então, o repúdio, quem repudia esse sindicato sou eu. E eu quero mais, senhor presidente, que o senhor tome medida. Porque nessa nota que ela coloca aqui, ela taxa nós de bandido aqui nessa casa. Porque quem corrompe um agente do trânsito, então, como ela diz aqui, eu quero ler para os senhores. Eu vou ler aqui o que ela diz na nota dela. Ela diz: aonde estão vocês que, em vez de ajudarem o Departamento Municipal de Trânsito, fica usando da influência política para manter, para retirar veículos apreendidos pelo... Gente, eu nunca pedi para tirar veículo nenhum. Eu nunca pedi, dona Vilma. E a senhora vai responder, porque a senhora escreveu aqui e vai provar. Porque esse vereador aqui, meu amigo, eu não vou deixar barato. E eu quero que o presidente da Câmara, como presidente dessa casa, ela não me ofendeu. Ela ofendeu a honra de todos os vereadores dessa casa. Porque ela diz que nós, vereador de Espinho, usamos da nossa influência para ir tirar veículo apreendido, que não é verdade. Então, eu quero aqui, senhor presidente, o senhor tome as devidas providências. O senhor, como presidente dessa casa, deve tomar, e eu vou tomar judicialmente também, e tenho certeza que a gente tem que mostrar para essas pessoas que eles têm que respeitar o vereador. E tem que se juntar a nós e não fazer umas notas dessa forma aqui, chamando praticamente a essa aí. Chama a gente de bandido, porque só quem vai é bandido que vai lá querer subornar ou tentar intimidar um agente público para tirar um bem que está ilegalmente apreendido. Eu nunca fui, nunca vou e não quero nem conversa. E o pau vai comer e ela vai ter que responder. E eu quero que o presidente realmente tome iniciativa disso aqui. Isso é grave e ela tem que ser responsabilizada. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra vereador Nildo Paiva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleuda, todos aqueles que estão no plenário dessa casa e nos acompanham nas redes sociais. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento e parabenizar. No último sábado, estivemos ali no Pajuçara, no aquele curvão, juntamente com o nosso prefeito Júnior Age, com o deputado Priante, onde o deputado trouxe o representante da Caixa Econômica para assinar o convênio dos trabalhos daquele curvão de 18 milhões, onde nossa cidade foi contemplada, graças a Deus. Aquele povo merece, e nós, como montealegrense, nós sabemos que ali é complicado, ali, aquele curvão ali do Pajuçara. Muitas pessoas perderam casas, patrimônio, e graças a Deus, o nosso prefeito foi atrás e conseguiu, Jair, esse convênio. E é assim que tem que ser. Não adianta o prefeito ficar na cidade de Espinho
e que não vai vir de lá nada não. Se não for atrás, não pense que presidente da República, governador, vai abrir o mapa lá e vai dizer que vai mandar para Monte Alegre. Se não for atrás, não vem. É igual nós, se a gente não for atrás, também cobrar, a gente não é atendido. Então, está de parabéns ao prefeito. Inclusive, ele viajou, né, para a capital. Estou aqui já quase sendo líder do governo, já, desculpa aí, onde foi receber 2 maquinários, né, uma do deputado Priante, um trator agrícola, e uma máquina do deputado Júnior Ferrari. Então, isso aí é fruto do trabalho do nosso prefeito, onde tem viajado, correndo atrás de coisas de Monte Alegre. Senhor presidente, estou aqui com uma nota de pesar, que na última sexta-feira a família Andrade perdeu a dona Rosenil Andrade, a esposa do ex-vereador Dilson Andrade, foi vereador aqui nessa casa, muitos de mandato, e também teve o genro dela, que é o Wilson Lopes, também foi vereador na legislatura passada, e a Renil Andrade, que concorreu na última eleição pelo Partido Republicano, e com a partida do nosso amigo ex-vereador Alisson Leão, ela ficou como a primeira suplente do nosso Partido Republicano, que onde tem eu e o vereador Bidódio como vereador. Então, queria essa nota de pesar, e todos os vereadores já assinaram, que a gente possa ser encaminhado para a família que está nesse momento de luto, Val, e mandar para lá para o nosso reconhecimento pela Câmara Municipal. E essas são minhas palavras. Convido para fazer uso da palavra o vereador Haroldinho. Mais uma vez, boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Cleuda. Senhor presidente, senhores vereadores, estou aqui, na verdade, uma nota de agradecimento ao secretário de Obras, em especial a essa equipe maravilhosa, uma equipe espetacular, que são os rapazes que trabalham na iluminação pública, que atenderam um pedido meu agora esses dias, pedido da população lá do bairro Nova Olinda e do Turu, que, graças a Deus, a gente tem sido atendido e com uma celeridade muito boa. E quero parabenizar toda a equipe da iluminação pública e ao secretário de Obras, seu Renato Macedo. Obrigado, senhor presidente. E do vice-presidente da Câmara, vereador Larilari, assumir a cadeira. Enquanto apresento o requerimento. Senhor presidente Larilari, vereadora Cleuda, nobres vereadores, aos servidores da casa, às pessoas que nos acompanham através das redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, nesta sessão apresento um requerimento, peço que seja encaminhado ao gabinete do prefeito Júnior Age, ao secretário de Obras, o senhor Renato, e ao gabinete da deputada federal Renilson Nicodemo. Alguns dias atrás, nós tivemos na comunidade de Campi, na verdade, alguns meses atrás, com o cidadão Luiz, que é o dono da Água Norte, no estado do Amazonas, amigo Zildo. E foi feita a coleta de água do microsistema. Foram de 3 poços, na verdade. Um outro poço foi o poço da escola. Sabemos que a maior dificuldade da comunidade de Campi hoje é a água potável, que nós não temos
uma água de qualidade para o consumo. E, em conversa com o prefeito Júnior Age, o prefeito mostrou grande interesse em resolver o problema da água da CAMP, que não é fácil. Isso já vem se arrastando há décadas. Vários governos que já passaram vêm prometendo e nunca conseguiram resolver o problema da água da CAMP. E nós estamos solicitando aqui a escavação ou perfuração de um novo poço dentro da comunidade e, juntamente com a escavação e perfuração, nós estamos solicitando ao gabinete da deputada Renilson Nicodemos recursos financeiros para a instalação de uma estação de tratamento. Estamos solicitando do governo municipal a perfuração do poço. Nós conversamos com o prefeito Júnior Age. Está acontecendo uma licitação de 5.000 metros de perfuração de poços. O poço do microsistema foi feito o teste na água. Tem muito ferro, uma grande quantidade imensa de ferro e de manganês. É tratável, sim, mas é um tratamento que sai muito caro. A coleta da água da escola, vereador Arquimimo, a água da escola só tem ferro. Ferro é tratável, segundo o cidadão Luiz, que é o dono da Água Norte, que ele trabalha em 13 municípios no estado do Amazonas. Então ele disse, olha, trata ferro é minha praia. E segundo informação, tendo o poço escavado, deu ferro, apareceu ferro, a estação de tratamento resolve. Uma estação de tratamento, para ser instalada, irmão Val, ela vai custar aproximadamente de 600 mil a 800 mil reais. Foi o que ele passou na reunião que nós tivemos com o prefeito. Dentro da CAMP, nunca foi feita experiência de cavar outros poços. Nós temos vários poços superficial, que é o chamado Poço de Bocão, que é considerado uma água potável, e em conversa com o prefeito, vereador Manel Esbagaçado, será feita uma experiência diferente, vereador Jorginho. Será cavado 3 poços em vários pontos da comunidade de Campo, será feita a coleta de água daquele poço. Se der ferro, um elemento químico que não seja tão prejudicial, aquele poço será instalado a estação de tratamento para tratar a água, e essa água vai sair potável para beneficiar as famílias de dentro da comunidade de Campo. Então, por isso que eu estou solicitando, além da escavação do poço, que a deputada Renilson Nicodemos também, já conversei com ela, ela pediu para fazer o requerimento e ela vai estar destinando um valor de R$1 milhão para resolver, para instalar a estação de tratamento na comunidade de Campo. No demais, também queremos parabenizar o prefeito Júnior Age. Na segunda-feira, o prefeito, na comunidade de Campo, na escola Doutor Dati, foi assinada a ordem de serviço, amigo Zildo, para a reforma daquela escola. A escola Doutor Dati tem 78 anos aproximadamente, e o prefeito nunca sofreu uma reforma. É uma das escolas mais críticas do município de Monte Alegre, em todos os sentidos. E na segunda-feira, o prefeito, juntamente com a secretária de Educação, a senhora Rosilene Arcanjo, assinaram a ordem de serviço da reforma da escola Doutor Dati.
Então, eu quero parabenizar aqui o prefeito, quero parabenizar a secretária de Educação. Quem vai ganhar com isso é a comunidade de Campi, é a região da Campi. São mais de 22 comunidades, vereador irmão Val, que as crianças, que os alunos dependem daquela escola. Então, transporte escolar leva até a comunidade de Campi, aquelas crianças estudam ali. Inclusive, eu me formei, terminei meu ensino infantil, ensino fundamental, o ensino médio, tudo foi dentro da comunidade de Campi. Ensino fundamental pela escola Dr. Dati e o ensino médio pelo Francisco Nobre, dentro da comunidade de Campi. Então, quero parabenizar mais uma vez o prefeito Júnior Age e a secretária de Educação, Rosilene Arcanjo, que está fazendo um grande trabalho no nosso município. Então, para mais de 50 escolas que vão ser reformadas, ampliadas dentro do município de Monte Alegre. Já tem várias escolas sofrendo esse processo. É público e notório isso. Inclusive a escola do Pareçó, a da Terra Amarela, o Arquimimo Bahia. E dia 15 de dezembro, se Deus quiser, a empresa vai iniciar a reforma da escola Dr. Dati. No momento também foi apresentado, vereadora Cleuda, o projeto daquela escola lá da frente das Mangueiras, na entrada da Campi, vai ser feito com recurso próprio, como o recurso é do Fundeb e desapareceu, vereador Manuel de Bagaçado. O prefeito agora tem a obrigação de fazer com recurso próprio, vai ter que ser feito com recurso próprio. Tanto aquela escola das Mangueiras, como aquela quadra do Arquimimo Bahia. Tivemos também, no mesmo dia, lá na escola Arquimimo Bahia, com o vereador Haroldinho, a Frânio Lins, né? A Frânio Lins, aqui na Serra, foi assinado também a ordem de serviço para a reforma daquela escola. Vai ser feita a quadra também com recurso próprio. Enfim, a gestão municipal está mostrando para o que veio, está trabalhando, só quem é cego que não vê, a verdade é essa. O prefeito está com boa vontade, foi para Belém, já vai receber um rolo compactador para melhorar a trafegabilidade das nossas estradas, vai receber mais um trator do governo do deputado Priante, o rolo compactador é do deputado Júnior Ferrari, em emenda parlamentar, e foi na sexta-feira, não foi isso? O deputado Priante esteve aqui, já foi falado pelo vereador Nildo Paiva, assinou o convênio de 18 milhões para resolver a problemática que o bairro do Pajuçara enfrenta há uma vida, desde quando essa cidade foi fundada. E ninguém nunca resolveu, e o Priante destinou aí 18 milhões, não é isso, vereador Nildo Paiva? Então nós temos que dar César o que é de César, e vai começar no próximo verão, se Deus quiser, aquela obra ali do Pajuçara, que vai dar dignidade para aqueles moradores ali do Pajuçara. Então, nós só temos a agradecer, né? A gestão municipal, agradecer os secretários que estão fazendo um grande trabalho no nosso município. Meu cordial boa noite a todos. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando em votação as matérias apresentadas. Coloco em discussão o requerimento do vereador Madison, que solicita a escavação de um poço artesiano e alocação de recursos financeiros no valor de R$ 1 milhão para tratamento de água na comunidade de Campi. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Manuel de Bagaçado. Boa noite a todos. Aqui só parabenizar o vereador pela essa iniciativa da comunidade de Campi, a qual uma comunidade que eu já conheço aí uns 15 anos, e sempre eu ouvi essa reclamação em relação à água, né?
aonde é uma comunidade que nem para botar em radiador de transporte a água presta, né? E não é impossível fazer um tratamento, porque a gente vê que faz tratamento de água de esgoto, que tem várias bactérias, enfim, e fica uma água saudável, né? Então eu acredito e tomara que seja realizado isso, porque a comunidade merece uma água potável, né, para ter dignidade de vida também e saúde para aquelas pessoas que moram ali naquela comunidade. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o requerimento por unanimidade. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 48 de 2025, referente ao projeto de lei do Legislativo, número 15 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. Está em discussão o parecer. Nada não foi lido. Então vamos lá. Peço que o primeiro secretário faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 049 de 2025, data 1º de dezembro de 2025. Autor da matéria, vereador Haroldo da Silva Santos, PL. Ementa da matéria. Trata-se sobre o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Relator, Lucival Araújo de Lima. O relatório. Projeto de lei número 016 de 2025, de 24 de novembro de 2025, elaborado pelo Poder Legislativo do município de Monte Alegre, Pará, tramita na presente comissão, conforme estabelece o artigo 25, inciso 1 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Encontrando-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima, com a finalidade de produzir parecer a respeito dos aspectos que pertencem à competência da supracitada comissão. A iniciativa de lei apresentada no projeto ora analisado visa homenagear, através de título de cidadão montealegrense, o senhor Dilson Rodrigues dos Santos, natural de Ibirapitanga, Bahia. Este se destacou através da sua dedicação ao serviço público, atuando com honra e compromisso como subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, instituição da qual hoje integra a reserva remunerada. Durante sua trajetória na corporação, prestou relevantes serviços à população, sempre pautado pelo profissionalismo, responsabilidade e espírito de cidadania. Demonstrando visão empreendedora e compromisso com o desenvolvimento social, o senhor Dilson, ao lado de sua esposa, fundou em 7 de agosto de 2016 o Centro Educacional Excelência do Saber. A iniciativa nasceu do propósito de oferecer uma educação de qualidade pautada em valores, disciplina e formação integral das crianças. Com o passar dos anos, a instituição consolidou-se como referência em educação no município de Monte Alegre, destacando-se pelo empenho em contribuir para a formação de seus alunos e para o desenvolvimento educacional, social e cultural da cidade. O Centro Educacional Excelência do Saber tornou-se símbolo de comprometimento de seus fundadores com o progresso da comunidade e com a construção de um futuro melhor para as nossas novas gerações. Diante disso, o projeto foi encaminhado para a apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa para o justo reconhecimento social do senhor Dilson Rodrigues dos Santos. 2. Da competência. Segundo a legislação local, é de competência privativa da Câmara Municipal, ou seja, do Legislativo, a iniciativa de lei que trata sobre a outorga de título de cidadão montealegrense, conforme o artigo 18, inciso 19, da Lei Orgânica do Município. Se não, vejamos, artigo 18. Competem privativamente à Câmara Municipal as seguintes atribuições. Inciso 19. Conceder título honorífico ou diploma de honra ao mérito a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços relevantes ao município e outorgar título de cidadão montealegrense a quem tenha prestado notáveis serviços
à coletividade. Portanto, resta comprovada a legalidade da iniciativa de lei relacionada ao tema, ora proposto no presente projeto, sendo de competência do Legislativo Municipal dispor sobre a concessão de título de cidadão montealegrense, sendo o título devidamente justificado diante dos relevantes serviços prestados pelo homenageado à população de Monte Alegre, especialmente por sua atuação nos âmbitos da segurança pública e empresarial, com destaque na educação. Logo, o Poder Legislativo, no uso de sua autonomia e competência, propôs o projeto de lei para devida apreciação na Casa Legislativa. 3. Conclusão. Diante do exposto, emitimos parecer favorável ao projeto de lei número 016 de 2025, visto que está em total concordância com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal, além de atender os pressupostos para sua aprovação. Ademais, não for encontrada nenhuma vedação à finalidade do projeto. Por fim, sobre os aspectos que competem à análise da Comissão de Constituição e Justiça, reafirma-se que não há nenhuma inviabilidade no que diz respeito ao projeto de lei número 016 de 2025, motivo pelo qual deverá ser aprovado. Monte Alegre, Pará, 1º de dezembro de 2025. Outro parecer da mesma comissão, parecer número 048. Autor da matéria, vereador Haroldo da Silva Santos, PL. Emenda da matéria, trata-se sobre o projeto de lei número 015 de 2025, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Joanilson Almeida da Silva. Relator Lucival Araújo de Lima. Relatório. O projeto de lei número 015 de 2025, de 24 de novembro de 2025, elaborado pelo Poder Legislativo do município de Monte Alegre, Pará, tramita na presente comissão, conforme estabelece o artigo 25, inciso 1 do regimento interno dessa Casa Legislativa, encontrando-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima, com a finalidade de produzir parecer a respeito dos aspectos a que pertence a competência da supracitada comissão. A iniciativa de lei apresentada no projeto, ora analisado, visa homenagear, através de título de cidadão montealegrense, senhor Joanilson Almeida da Silva, natural de Santarém, Pará. Esse se destacou através da sua trajetória pessoal, profissional e relevante contribuição prestada ao município de Monte Alegre. Consta aqui que o homenageado, ainda na infância, demonstrou notável espírito empreendedor, iniciando suas atividades laborais na venda de chopinho com o intuito de auxiliar nas despesas de sua família. Na vida adulta, o senhor Joanilson passou a atuar no ramo de vidas e divisórias, consolidando-se como profissional da área e posteriormente fundando a própria empresa no ano de 2000, com a expansão natural de seus serviços, realizou estudo de mercado na cidade de Monte Alegre, ocasião em que identificou uma forte conexão com o município e com a sua comunidade. Após 12 anos atendendo a região, em 2023 o empresário concretizou o sonho de estabelecer a sua loja física em Monte Alegre, ampliando a presença local. Atualmente, sua empresa encontra-se consolidada, atuando de forma contínua na geração de empregos e contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social do município. Tais elementos demonstram que o senhor Joanilson Almeida da Silva possui trajetória exemplar, marcada pelo trabalho, pela dedicação e pelo comprometimento com o progresso de Monte Alegre, justificando plenamente a concessão da honraria proposta. Diante disso, o projeto foi encaminhado para apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa para o justo reconhecimento social do senhor Joanilson Almeida da Silva. 2. Da competência, segundo a legislação local, é competência privativa da Câmara Municipal, ou seja, do Legislativo, a iniciativa de lei que trata sobre a outorga de título de cidadão montealegrense, conforme o artigo 18, inciso 19 da Lei Orgânica do município. Se não, vejamos. Artigo 18. Competem privativamente à Câmara Municipal as seguintes atribuições. Inciso 19. Conceder título honorífico ou diploma de honra ao mérito a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços relevantes ao município e outorgar o título de cidadão montealegrense a quem tenha prestado notáveis serviços à coletividade. Portanto, está comprovada a legalidade da iniciativa de lei relacionada ao tema ora proposto no presente projeto, sendo de competência do Legislativo Municipal dispor sobre a concessão de título de cidadão montealegrense. Sendo o título devidamente justificado diante dos relevantes serviços prestados pelo homenageado à população de Monte Alegre, especialmente por sua atuação no âmbito empresarial com a geração de empregos. Logo, o Poder Legislativo, no uso de sua autonomia e competência, propôs o projeto de lei para a devida apreciação na Casa Legislativa. Conclusão. Diante dos postos emitivos, parecer favorável
é o projeto de lei número 015 de 2025, visto que está em total concordância com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal, além de atender os pressupostos para a sua aprovação. Ademais, não for encontrada nenhuma vedação à finalidade do projeto. Por fim, sobre os aspectos que competem à análise da Comissão de Constituição e Justiça, reafirma-se que não há nenhuma inviabilidade no que diz respeito ao projeto de lei número 015 de 2025, motivo pelo qual deverá ser aprovado. Monte Alegre, Pará, 1º de dezembro de 2025. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 48 de 2025, referente ao projeto de lei do Legislativo número 15 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. Está em discussão. Como nenhum vereador discute, o parecer está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra se levante. O parecer foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 49 de 2025, referente ao projeto de lei do Legislativo número 16 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Está em discussão. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Parecer número 49 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 50 de 2025, referente à conduta incompatível, discurso ofensivo e quebra de decoro por Wellington Ferreira, Arquimimo do Sindipesca. Peço ao vereador Arquimimo que aguarde ali na sala de reunião. Por favor. Coloque em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 50 de 2025, referente à conduta incompatível, discurso ofensivo e quebra de decoro por Wellington Ferreira, Arquimimo do Sindipesca. Parecer está em discussão. Com a palavra o vereador Jair Paraná. Senhor presidente, o parecer é pelo arquivamento ou é pela procedência? Parecer pelo arquivamento da denúncia. Eu quero aqui parabenizar a comissão por o parecer, porque eu vejo nessa casa aqui, senhor presidente, porque nós temos uma lei orgânica, vereadora Cleuda, que ela diz claramente que o vereador ele é inviolável nas suas palavras, opiniões e voto. Nós representamos uma sociedade. Nós representamos pessoas no município todo que precisa de uma palavra. Talvez essa palavra seja forte para um vereador de espinho, mas é necessária para atender a demanda de outro. Então nós aqui às vezes somos insultados, somos aí tratados de todas as formas. E dessa forma a comissão está de parabéns. Com certeza eu vou acompanhar o meu voto à comissão. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer da comissão. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Diante da análise dos fatos apresentados e considerando a inexistência de elementos suficientes que indiquem de forma material e inequívoca a prática de conduta configurada de quebra de decoro parlamentar, delibera-se pelo rejeitamento do presente pedido de providências. Seja arquivado. Por favor, vereador Arquimimo, pode voltar para plenário. Coloco em primeira discussão. Pode chamar o vereador Arquimimo. Coloca em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 15 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor
Jonilson Almeida dos Santos. Está em discussão o projeto. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o projeto por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 16 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Está em discussão o projeto. Como nenhum vereador discute, o projeto está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Encaminho o projeto de lei do Executivo número 30 de 2025, que dispõe sobre instituir o Programa Especial de Recuperação Fiscal, PROREFIS e das outras providências para comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças. Manifestação de advertência. A mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio desta manifestar-se em razão do ofício número 109 do STTR Monte Alegre, recebido em 1º de dezembro de 2025, por meio do qual o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Monte Alegre encaminha a nota de repúdio dirigida à fala proferida pelo vereador Jair Paraná durante a 30ª sessão ordinária da Casa Legislativa, realizada em 25 de novembro de 2025. Diante do teor a manifestação apresentada pelo sindicato, a mesa diretora ressalta que esta Câmara Municipal pauta-se pelo respeito às instituições, aos cidadãos e à livre manifestação democrática. Todavia, reafirma-se que todos os vereadores devem observar rigorosamente o decoro parlamentar, tanto no uso da tribuna quanto em quaisquer manifestações feitas no exercício do mandato, preservando a urbanidade, o respeito e a finalidade pública de suas falas. Assim, a mesa diretora, através de seu presidente, adverte os parlamentares para que mantenham conduta compatível com a dignidade do cargo, zelando pela boa-fé parlamentar e gerando que o debate legislativo ocorra dentro dos parâmetros éticos e regimentais que norteiam a instituição. Matos Francisco da Cruz Pereira, presidente; Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário; Laurimar Gomes de Souza, vice-presidente; Jonildo Vieira de Abreu, segundo secretário; Monte Alegre, 1º de dezembro de 2025. Não havendo mais matérias e mais nada a tratar na presente sessão, encerro a reunião. Peço ao primeiro secretário para lavrar presente ato e convido os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2025. Boa noite a todos.